Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos fazer contato agora com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Tudo bom contigo? Tudo certo. Silvestre, ontem nós tivemos a divulgação do Boletim Focus do Banco Central, mostrando ali as expectativas do mercado financeiro em relação à economia do país, e pela primeira vez a expectativa para a inflação de 2021 alcançou o patamar de 7%. Também houve ali uma queda na projeção para o crescimento da economia e um aumento na taxa de juros. Como é que você vê essas previsões? O próprio mercado financeiro já não estando tão otimista em relação aos números da economia brasileira, Silvestre? Então, o cenário, o Glauco, vem piorando, né? Eu acho que aí você tinha um pouco a expectativa em relação ao avanço da vacina. Isso tem sido, digamos, retardado. A economia tinha dado sinais de melhora, mas recuou. Por exemplo, no primeiro trimestre o crescimento foi primeiro trimestre de 2021, um pouco superior a 1%, né? E você tem também aí uma situação, por exemplo, de quebra de safra, problemas de ordem climática, né? Então, tudo isso faz com que as expectativas, né, e as projeções feitas aí pelo chamado mercado, né, tenham mudado para pior, ou seja, para baixo, né? No caso do crescimento, de um lado, e no caso da inflação, para cima, né? Então, as projeções de inflação já estão superior a 7%, quando a meta do governo é da ordem de 3,75%, né? Para 2021, né? Então, eles estão revendo a inflação tanto para 2021 como para 2022. Agora, o mais grave aí, Glauco, é que, veja, essa é a inflação, a chamada inflação oficial, ou seja, o IPCA, né, o Índice de Preços ao Consumidor ampliado aí do IBGE. Mas a gente sabe que a inflação para as famílias mais pobres, né, ela é maior, muito maior do que isso, né? Então, por exemplo, o NPC, que é um índice cuja faixa de renda vai de 1 a 5, as projeções já são da ordem de 9%. Enfim, são projeções que mostram que tanto a economia não vai crescer no que eles estavam projetando lá há um tempo atrás, né? E também a inflação, que é nas projeções com tendência, digamos, de alta. Lembrando que esse crescimento, às vezes as pessoas podem até se espantar com números elevados, mas é sobre uma base muito deprimida, né? Ou seja, o Brasil teve queda, vem estagnando, né, em termos de crescimento econômico desde 2015, por isso que poderia vir um crescimento um pouco maior, mas talvez nem isso a gente tenha. Agora, Silvestre, quando a gente analisa essa questão da inflação, que atinge mais duramente os mais pobres, nós temos tratado desse tema inclusive aqui no espaço do DIEESE, mas a solução para isso em geral do governo e do Banco Central é sempre elevação de taxa de juros. Isso causa também um efeito perverso na economia, porque quem está se recuperando, quem pode de repente investir de forma produtiva e precisa do acesso ao empréstimo bancário, acaba tendo o crédito mais caro, acaba criando um ciclo que deixa a economia no patamar onde está, ou seja, quase no chão, Silvestre? Os juros, né, que na verdade como a gente pode traduzir como o custo do dinheiro, é isso que você falou, quer dizer, você vai ter uma restrição de crédito, tanto para o crédito para, digamos, mais voltados para as empresas, né, ou seja, lançar mão de recursos para poder investir, como também para as pessoas físicas, né? Porque como o custo do dinheiro vai ficar mais caro, isso significa que para a compra
de bens, né, para aquisição de bens e produtos, né, o chamado crédito ao consumidor, isso também fica mais caro, né? Então, as taxas de juros anualizadas para os mais diversos contratos da economia aumentam, né? Seja para o crédito ao consumidor para aquisição de, sei lá, de qualquer bem, um produto, geladeira, carro, etc. Então, isso, digamos assim, restringe mais, né, ainda a capacidade, de um lado, de consumo e, de outro, do ponto de vista de investimento para a economia. E como você lembrou, isso é bom que se deixe claro também, né? Você tem esse crescimento projetado, um crescimento projetado sobre uma base muito comprimida, né? Porque nós tivemos aí na economia brasileira, além dos 2 anos de recessão 15 e 16, né? O acumulado aí acima de uma queda, né? Acima de 7%, e nos anos subsequentes um crescimento também muito pequeno, né, Glauco? Pouco mais de 1%. E aí, é claro, a queda do ano passado, com a pandemia em 2020, superior a 4%. Então, esse crescimento, né, que está sendo projetado é um crescimento que não recupera, né? E pior ainda, no 2021. E para 2022, a projeção que também foi revista, é um crescimento um pouco superior a 2%. Né? Então, isso significa que o Brasil vai continuar em 2021, em 2022, com taxas de desemprego elevadas, tá certo? Com a renda da população comprimida, enfim. E tudo isso faz com que a economia cresça pouco, né? O que é ruim para todos, né? E principalmente para os trabalhadores. E não existe, pelo menos por enquanto, qualquer perspectiva de tentativa de indução do Estado ao crescimento econômico, à volta do emprego. Nós vemos outros países que foram atingidos, inclusive pela pandemia, tomando atitudes nesse sentido, tentando fazer com que a economia volte a se desenvolver, também definindo ações de proteção social para as pessoas que perderam o seu emprego, perderam postos de trabalho nesse período, mas no Brasil não existe nada disso, né, Silvestre? Pelo contrário, existe em discussão uma reforma administrativa que, na verdade, significa um desmonte do Estado, vai dificultar o acesso das pessoas ao serviço público, isso num momento crítico, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista econômico? Sim, porque, veja, todas as medidas que têm sido tomadas ou que estão em tramitação no Congresso Nacional são medidas exatamente no sentido de reduzir, né, o papel do Estado no sentido, de um lado, de investimentos, né, e do outro, você ter políticas que estimulem, por exemplo, o emprego. O que a gente viu agora, que aliás acabou de ser votada a semana passada, é a medida provisória 1045, que vai exatamente na contramão, ou seja, são medidas voltadas para o emprego de jovens entre 18 e 29 anos e uma outra faixa etária, que são pessoas acima de 55 anos, mas são medidas cuja, digamos assim, a qualidade, né, do emprego é exatamente você reduzir os direitos ou retirar direitos, tá certo? Como alíquotas de fundo de garantias inferiores aos 8%, né, que varia de 2% a 6%. Enfim, são medidas que acabam, na verdade, oferecendo, ou melhor, ajudando, né, mais as empresas, os empregadores, na medida que você reduz o custo do trabalho, né, e o salário, tanto nos 2 programas previstos, você tem lá um valor que é no máximo até 2 salários mínimos, ou seja, essas pessoas só poderiam receber no máximo o salário mínimo, ou mesmo o programa lá de incentivo
o que eles chamam lá de bolsa qualificação, o bônus de incentivo, né, a produção, enfim, são valores que acho que é 275 para cada um, ou seja, a soma, né, desses dois valores, tanto num programa quanto no outro, é o equivalente a meio salário mínimo. Então, são medidas que não reduz, né, os direitos, né, o que poderia ser uma medida interessante, porque, de fato, essa faixa etária de 18 a 29 é a faixa etária cuja taxa de desemprego é a mais elevada, seria muito bem-vinda se você tivesse medida efetivamente de estímulo para essas pessoas, né, mas não precarizando, digamos assim, as condições principalmente de remuneração dessa população. E a resposta do governo Bolsonaro é semelhante ao tipo de resposta que o governo Temer dava também à questão do desemprego. A resposta é precarização do trabalho, né? E aí não existe nem geração de emprego e o trabalhador ainda fica sem direitos. Silvestre, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado, bom dia para você. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.